E vamos começar do começo, né? Sim? Hoje a gente vai começar falando sobre princípios básicos que todo psicólogo precisa saber antes de começar a exercer aí a sua prática clínica. Competência. Aí você vai me dizer, Tami, isso é o básico do básico, não? Infelizmente, alguns psicólogos acreditam que saem da faculdade e já podem automaticamente entrar na clínica. Poder? Deve? Eu acho muito importante a gente ter consciência que cuidar da saúde mental, gente, não é para qualquer um. Então, a primeira coisa é se especialize. Cursos pós-MBA, especialização, sim, a gente não para de estudar depois que sai da faculdade. E competência tem a ver com isso. Então, o quanto de habilidade, o quanto de treinamento, o quanto de teoria versus prática você está levando para a sua clínica. Então, é muito importante que o psicólogo se cerque de conhecimentos, né? E conhecimento com prática, porque não adianta ficar só na teoria. Ética. Quando a gente fala de ética, você vai dizer, ai, Tami, isso também... Sim, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, tem o nosso código de ética dentro lá do CFP. Gente, engulam com farinha. Vamos comer com farofa aquilo. Porque é muito importante que você tenha conhecimento de tudo que está ali. Porque um cliente, um paciente pode te chamar de antiético, te acusando de alguma coisa e que na realidade não tem nada a ver. Você está super seguro com a ética, com a sua ética profissional. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento. Então, não deixe de estudar o código de ética da sua profissão. Respeito. Sim, a gente tem que ter muito respeito com o nosso cliente. Aqui no curso, a gente vai falar muito sobre valores e o quanto que a gente precisa entender e respeitar valores, crenças daquele sujeito. Mas, Tami, eu tenho uma religião muito bem definida. Que ótimo! Para você, no cenário terapêutico, ali não é lugar de praticar religião. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, ok? Confidencialidade. Isso mesmo. Você já sabe que na nossa profissão a gente tem que ser fiel à questão do sigilo. Porém, você precisa entender e estudar o nosso código de ética para entender quando esse sigilo ele vai ser quebrado e quando ele não vai ser quebrado. Normalmente, nem em juízo, quando o juiz te chama, porque tem um caso, o que essa pessoa está falando na terapia? Você não pode falar. Você sabia disso? Não, não pode. Você vai poder falar ali, trocar ali com o juiz qual tipo de tratamento que está sendo feito. Ansiedade? É depressão? É bipolaridade? Se for, você pode falar. Se não, não. Então, os detalhamentos da terapia não vai poder ser dito ali mesmo perante ao juiz. Então é muito importante nessa parte que você estude o código de ética para que realmente você saiba, né, o que você está colocando em jogo ali. O sigilo eu falo que é a coisa mais importante do nosso trabalho. Empatia. Sim, empatia. Empatia é ter respeito com a história do outro e tentar olhar o mundo, como diz Carl Rogers, que eu sou apaixonada. O que ele vai falar? Ele fala que você tem que olhar o mundo com os olhos daquela pessoa, não com seus olhos, porque é muito fácil. Tem muita gente que fala que pratica empatia, mas na realidade não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo. Comunicação afetiva e efetiva. Por que eu estou usando afetiva e efetiva? A gente tem que saber se comunicar com o nosso cliente. Para isso, a gente precisa ter uma escuta muito ativa. Mais à frente eu vou adentrar um pouco nesse quesito com vocês. Mas o quanto você está sendo empático e compreensivo, o quanto você está se fazendo presente na sua sessão, isso faz toda a diferença. Porque
Gente, uma coisa que eu quero muito que vocês entendam é que fazer uma boa propaganda no Instagram, no YouTube, no Google, chamar cliente, você vai conseguir fazer. A questão é, eles vão ficar? Isso é o mais importante. Eu gostaria que vocês frisassem a atenção nisso. Reter paciente, reter clientes. Não adianta você ter uma boa propaganda, trabalhar num lindo consultório, se você não tem conteúdo, se você não consegue fazer boas devolutivas e estar presente ali no momento da sessão. Utilização de técnicas. Sim, o psicólogo precisa utilizar de técnicas cientificamente comprovadas no ambiente terapêutico. Mas, Tami, a minha abordagem é muito teórica, ela é dialógica. Como eu vou colocar uma técnica? Você está aqui para isso. Aqui eu vou dividir com vocês técnicas de formas conversacionais, dialógicas e práticas de boas perguntas, né? Quais são... O que seria boas perguntas? Como eu faria boas perguntas? Então, aqui também eu vou te ajudar com essas ferramentas, ok? Autoconhecimento e supervisão. Sim, se você é um psicólogo que não faz terapia, é melhor a gente repensar aí o nosso quadro. Um psicólogo, ele precisa do seu autoconhecimento, de cuidar do seu autodesenvolvimento. Mas, Tami, eu não tenho nenhuma demanda, para que eu vou fazer terapia? Porque, meu bem, você vai cuidar da mente e da saúde psíquica de diversas pessoas. Você está realmente preparado para lidar com luto, com abuso sexual, com violência doméstica, com relacionamentos abusivos? Então, é um conselho que eu dou. Faça sim a sua psicoterapia. E é claro, não deixe de fazer supervisão. O que seria supervisão? A supervisão, você vai contratar um psicólogo com mais experiência que você, que vai te ajudar nos momentos que você estiver na clínica com dúvida. Então, por exemplo, eu tenho um caso que eu nunca trabalhei, depressão. Ai, como eu lido com isso? Tá aí. O psicólogo que estiver fazendo a supervisão com você, ele vai poder te auxiliar, ele vai poder te mostrar o caminho das pedras. Olha, você não está indo para um lugar muito bom, por que você não faz esse tipo de pergunta? Por que você não mergulha nesse lado? Você reparou que quando você traz para mim esse caso, que ele verbaliza muito essa situação tal, por que você não se aprofunda um pouco mais? Ou seja, a supervisão para o psicólogo é o famoso insight. Isso mesmo. Então, ali é muito mais fácil de você abrir a sua mente para ajudar e apoiar o seu cliente. Atualização contínua. Se você é um profissional que acredita que saiu da faculdade e isso basta para você, está na profissão errada. Se você é um profissional que não gosta de ler, que não gosta de se aperfeiçoar, que acha que isso não é para você, tá na profissão errada. Então, o meu conselho é mude enquanto é tempo e não invista mais. Mas se você é um psicólogo e quer atuar de uma forma eficaz, que quer reter pacientes e clientes, não adianta, não tem para onde correr. Você precisa e muito se especializar. A especialização é contínua. Tá vivo, tá respirando, tá nessa vida ainda? Vai ter que estudar. Não tem para onde correr.